E antes de soltar a abertura do vídeo, quero deixar o meu muito obrigado a todos os 92 mil fiéis seguidores do canal América Rural que apoiam esse projeto, que compartilham, que curtem, que comentam e que fazem o negócio acontecer. Também muito obrigado ao pessoal da Usadão Máquinas que está apostando no nosso trabalho e colaborando com que a gente leve conteúdo melhor para vocês aí na sua telinha. Então fica aí com a nossa abertura que a gente já volta com muita informação. E como eu sei que vocês, meus fiéis seguidores, gostam mesmo de máquina agrícola, então eu virei um pouco a câmera aqui para dar uma visão um pouco melhor para vocês de tudo que está acontecendo aí, pegando parte da plataforma, parte do painel, muito legal, muito bacana isso aí. Pessoal, para quem vem acompanhando o canal há mais tempo, sabe que eu tô comentando dessa seca, que o clima tá bem difícil, que a gente passou por um inverno muito brando, um inverno sem neve, então isso acabou drenando os estoques de água do solo e tudo mais. E esse ano a gente teve praticamente 2 finais de semana com chuva, choveu muito bem, choveu inclusive a média do ano em um final de semana, porém isso acaba não nos ajudando, porque a gente precisa de chuvas contínuas para a produção. Como todos vocês sabem, qualquer que for o tipo de planta precisa de água, a gente precisa de chuva para produzir. É impossível fazer produção sem chuva e esse ano foi extremamente complicado. Essa região da Dakota do Norte, o lado oeste da Dakota do Norte, ele se enquadra em um clima semiárido, pessoal. É muito diferente do lado leste do estado. Então eu sempre friso essa parte que muita gente pede, quanto é que está rendendo o trigo aí nos Estados Unidos? Depende, pessoal. Teve regiões com safra recorde, teve regiões que não produziu nada, nem uma saca por hectare, e não é exagero. Por exemplo, você pega os estados de Montana, a seca é muito, mas muito mais forte do que aqui, aonde faz questão de um ano e 2 meses que não chove. E eles tiveram o mesmo problema com o inverno, não nevou e tudo mais. Então eles, logo quando o trigo cresceu, que ele ainda podia ser aproveitado para alguma coisa, o pessoal fez feno com esse trigo. Inclusive a gente também fez feno com o nosso trigo mais tardio, e foi uma ação que a gente teve, que foi meio que às pressas, mas a gente acabou acertando 100%, porque aquele trigo não ia produzir nada. Porém o trigo do mais cedo, o trigo que a gente plantou primeiro, esse trigo está produzindo. Obviamente que não está produzindo, não está nem chegando na nossa média, mas está tendo alguma produção. Então está entrando uma renda, vai ter uma quantidade de trigo para ser vendida para gerar uma renda.
Então agora eu girei a câmera um pouco aqui para mim novamente, para a gente falar um pouco sobre um assunto rapidinho, que é isso mesmo. Eu vou colocar alguns valores, pessoal, para vocês terem uma ideia. Obviamente que eles não são os valores 100% apurados, porque eu não cheguei a fazer nenhuma anotação, assim como todos os vídeos que eu faço, pessoal. Eu faço no dia a dia, falando de coisas que eu vou lembrando. Então muitas vezes eu me passo nos dados. Por exemplo, outro dia no caminhão de serviço na nossa oficina móvel que a gente comprou, onde eu falei que a gente tem ideia de fazer um tanque de 1.600 litros, na verdade não, eu me embaralhei todo. A gente quer fazer um tanque de 3.800 litros. Então muitas vezes nessa conversão de unidades, conversão de medidas, eu acabo me atrapalhando, porque eu faço os vídeos como está aqui na câmera mesmo. Eu não tenho script, eu não tenho ninguém para me entregar as coisas, eu não tenho ninguém para me escrever o vídeo. A gente faz tudo mesmo como tem que ser, aqui no ato do trabalho mesmo. Mas muita gente me pede, pessoal, como que uma fazenda consegue se sustentar em um clima semiárido, em um clima tão instável. Existem anos de chuva, existem anos onde é que chove muito bem. Essas terras aqui são extremamente produtivas, pessoal. A gente produz muito mesmo, principalmente trigo. Aqui a bola da vez é o trigo. Falando assim, aqui historicamente é produzido trigo, inclusive culturas como soja, que aos poucos estão se tornando mais populares. Aqui na volta, elas não têm um perfil. O pessoal que faz a produção de soja aqui na volta, que é muito pouco, que está recém começando, não é com o intuito de ganhar dinheiro plantando soja, mas sim fazer uma rotação de cultura e colocar nitrogênio de volta na terra para o trigo no ano seguinte. Então elas diminuem o custo da produção do trigo no ano seguinte. Para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui o trigo é tão forte que existe uma unidade de recebimento de trigo na cidade, onde eles têm uma capacidade de armazenamento interno de 2 milhões de sacas de trigo, e eles também fazem armazenamento externo, ou seja, no tempo, como eu já mostrei aqui no canal, de mais 2 milhões de sacas, alguns anos apenas 1 milhão, mas é muito, muito grande. É uma unidade de recebimento apenas de trigo, apenas trabalham com trigo. Mas, antes que eu me enrole mais ainda, vamos falar de dinheiro? Esse ano, como a gente estava preparado para uma seca, a gente já veio de um inverno extremamente seco, sem reservas de água no solo, e as previsões estavam mostrando essa seca se intensificar ainda mais. A gente tomou algumas atitudes. Essas atitudes foram um corte no gasto da produção, por exemplo, corte na fertilização. A gente diminuiu custos com químico, a gente diminuiu custos com todas as operações. E também a gente fez seguro. O que eu quero dizer com fazer seguro? Mas vocês não fazem sempre seguro? Sim. E essa é uma das grandes diferenças, que a gente faz um seguro particular. Não é um seguro, por exemplo, do governo, de algum órgão governamental. Mesmo que esse seguro tenha algum subsídio do governo, que eu acredito que tenha, mas eu não sei bem certo informar por fontes agora, por números corretos. Ele é um seguro onde o fazendeiro paga por esse seguro. Você escolhe as coberturas que você quer e você paga para a seguradora para ter essa cobertura. No nosso caso, a gente fez um investimento de em torno de 400 mil dólares para fazer a cobertura de 8 mil acres de trigo. E a gente substituiu a área que seria plantada canola por trigo. E daí, a área que seria plantada o milho, a gente continuou. A gente seguiu nessa... A gente não tirou o milho fora da jogada esse ano, mas a canola sim, a canola foi toda ela substituída por trigo. Então esse ano foi plantado em torno de, eu diria que 75% de trigo, e tem mais uma área bem grande de milho, uma área de... Eu não sei afirmar agora, mas essa foi algumas atitudes que a gente teve que tomar prevendo a seca para conseguir fazer com que a fazenda tivesse um ano financeiramente saudável. Então, após esse pequeno discurso, eu acredito que vocês devem estar cansados de olhar para minha pessoa. Eu virei a câmera novamente para a colheitadeira. Essas coberturas de seguro, pessoal, a gente consegue cobrir 70%. Eu agora não consigo afirmar corretamente se é 70% ou 75% da nossa média anual. A fazenda tem uma média que é em torno de 44, 45 bushels por acre,
Ou vamos fazer uma conversão extremamente básica. Pessoal, esses não são os números 100% corretos. Vamos supor que a média da fazenda seja de 45 sacas por hectare. As coberturas que a gente tem, elas cobrem 70% ou 75% dessa média. Você pode escolher coberturas com 50%, 60%, tanto faz, como você queira, até 75%. Essa é a capacidade máxima. Porque é impossível você comprar uma cobertura num seguro e você querer que o seguro te pague mais do que a sua média. Então não teria, o seguro com certeza perderia todos os anos. Mas a gente fez essa escolha pelo fato de que a gente sabia, então, no caso dessa seca, do que estaria por acontecer, e a gente pegou essa cobertura do seguro. Além dessa cobertura do seguro, a gente também comprou um Premium. O que seria esse Premium? Esse Premium, pessoal, é um bônus que você pode comprar quando você adquire o seguro. E esse bônus, ele funciona da seguinte maneira. Se o bushel de trigo está sendo vendido por $5 o bushel no dia e você compra esse Premium, você consegue muitas vezes aumentar para com que o seguro pague $6 o bushel para você. Você paga um valor extremamente alto para a seguradora, mas em caso de ocorrer uma quebra de safra, uma seca muito grande ou algo assim, a seguradora vai te pagar a mais pelo trigo que você não colhe do que pelo trigo que você colhe. O que você quer dizer com isso? Vamos supor que a seguradora tem que te pagar 30 sacos por hectare e você apenas colhe 25 sacos por hectare. A seguradora vai te pagar $5 sacos por hectare, porque essa é a diferença do seguro que você comprou para a sua produção. Então, no momento que você compra um seguro desses, você sabe qual vai ser a sua renda no ano. E isso eu acho que é algo muito interessante aqui nos Estados Unidos. Por isso que o fazendeiro ele pode fazer um investimento de longo prazo, porque ele sabe o quanto ele vai acabar recebendo no final de cada safra. Deixa eu virar a câmera aqui rapidinho, que eu vou descarregar. Como eu disse já em um vídeo também, a gente nunca para as colheitadeiras para descarregar. Mas a gente está com 2 pessoas faltando hoje para fazer essa operação funcionar, então é isso que tem que fazer mesmo. Ou seja, resumindo, depois de uma breve explicação de tudo isso, vamos falar de números brutos, muito brutos, extremamente brutos por cima, para vocês terem uma ideia, uma noção. Pessoal, com as coberturas do seguro pagando uma média de 30 bushels por acre para nós, pela área de trigo que foi cultivada esse ano, daria um valor bruto de 2,4 milhões de dólares. Esse é o valor que o seguro tem que nos pagar esse ano. A gente teve um investimento para fazer o plantio de toda essa área de trigo de algo em torno de 800 ou 900 mil dólares. Esse foi o nosso custo para colocar o grão na terra esse ano, apenas se referindo ao trigo, né, pessoal? Em anos normais esse custo é mais elevado. Em anos normais esse custo ele pode chegar a 1,2, 1,3 milhões de dólares. Mas esse ano ele foi um pouco mais baixo, como eu falei, a gente cortou custos como pôde. Então, resumindo, de uma forma extremamente bruta, tirando os custos para o plantio do trigo e o valor do seguro que o seguro tem que pagar para a gente, dá uma diferença de 1,6 milhão de dólares. Esse é o valor bruto que deveria entrar para a fazenda esse ano. Obviamente tem lavouras que vai produzir muito mais do que 30 sacos de trigo por hectare. A nossa média até agora está em torno de 28, 29, se eu não me engano. Tem lavouras que estão produzindo 40 e tem lavouras que estão produzindo... tem algumas áreas de lavouras que estão produzindo 10, 12 ou 15, que seria em cima do morro, tudo mais. Vale a pena lembrar que
pessoal, quando não chove, não produz. Se não chove no Mato Grosso, não produz. Se não chove no Rio Grande do Sul, não produz. Se não chove no Illinois, em áreas que não são irrigadas, ou no Iowa, ou em Ohio, não produz. E esse ano não choveu. Então, a gente está muito feliz pela produção que a gente teve ainda, porque tem lugares nos Estados Unidos que não teve essa produção, que não choveu. Por exemplo, Montana não choveu. Então, apesar dos pesares, a gente teve a produção está pequena esse ano, mas está tendo alguma coisa. Tem anos que chove melhor, que a gente consegue alcançar uma produção na faixa de 60, 65 sacas de trigo por hectare, de média, em uma área de entre 4 e 5 mil hectares. Então é muito trigo, é uma produção muito boa de trigo. Vale lembrar, a quantidade de químico que a gente usa é extremamente baixa, é apenas uma dessecação pré-plantio e um controle de herbicida, só é a única coisa que a gente utiliza para químico. Então o nosso custo de produção aqui ele é muito baixo. Então por isso que mesmo produzindo menos, mesmo às vezes não alcançando níveis produtivos como, por exemplo, você pega outros lugares, Alemanha, ou mesmo do outro lado do estado aqui, né, que é muito mais alto, mas a gente tem um lucro, a nossa margem de lucro é gigantesca. Para vocês terem uma ideia, eu estou jogando valores brutos porque eu não tenho informação de uma certa lavoura bem certinho para passar para vocês. O nosso custo de produção esse ano, o nosso custo de plantio não chegou a $100 o acre. E o nosso faturamento, com a cobertura do seguro, levando em conta que a gente não vai colher nenhum grão a mais do que os 30 bushels por acre, ou os 30 sacos por hectare que a gente tem no contrato do seguro, a gente está tendo um lucro de $200 por acre com o trigo. Tem custos de manutenção de máquina, custos de combustíveis que não incluem nisso aí, mas esses custos, pessoal, eles não são tão altos. Por exemplo, o custo de combustível é uma coisa que a gente nem considera, que para vocês terem uma ideia de como o combustível é em conta. A gente gasta em torno de 120 a 150 mil dólares por ano em diesel agrícola, porém é uma operação de 2,4 milhões, então o combustível ele é praticamente irrisório se você for olhar o valor bruto da operação da fazenda. Obviamente, pessoal, que no momento que você gasta para 120 mil dólares por ano de combustível e você consegue fazer uma economia de combustível de 10%, são 12 mil dólares de economia que você consegue fazer. Então, em uma operação grande, toda e pequena economia que você consegue fazer acaba gerando um valor grande lá no final das contas. Porém, esses valores, mesmo eles sendo grandes no final das contas, muitas vezes eles não são tão prejudiciais à saúde financeira de uma operação grande. Mas, obviamente, que a gente não pensa assim, que a gente sempre tenta poupar onde pode. E eu diria que o salário do dono da fazenda, o salário do patrão, aqui a gente tira fazendo manutenção mesmo das máquinas. Uma fazenda normal do porte da nossa aqui na região gasta em torno de 100 a 150 mil dólares por ano, apenas pagando para um terceiro fazer manutenção. E a gente faz toda 100% da manutenção mesmo, a manutenção interna. Isso dá uma grande diferença no final do ano. Então muitas vezes as pessoas pedem para fazer vídeos informativos, vídeos falando como esse, tendo alguma informação, mas esses vídeos talvez não sejam tão legais de assistir, pessoal. Por isso eu tento trazer algum conteúdo que é bom, que é leve, que é gostoso de assistir, e eu fiz essas imagens de drone. Então imagens de drone, imagens diferenciadas, sempre faço para tentar levar um conteúdo mais gostoso, mais leve, melhor de assistir para vocês. São números impressionantes, realmente, quando você senta para fazer a conta de uma operação dessas. Essa fazenda aqui ela é considerada uma propriedade familiar. Eu sou o único empregado como é que poderia dizer, em inglês a gente chama de full time, ou seria, eu sou o único empregado fixo da fazenda e o meu chefe. A gente trabalha junto, a gente faz manutenção junto das máquinas, funciona de uma forma diferenciada. A gente trabalha lado a lado aqui, fazendo todas as operações da fazenda, desde a parte de orçamento, compra, a parte financeira, parte operacional.
eu fico um pouco mais responsável por essa parte operacional, muitas vezes de tentar fazer as coisas andar, funcionar, organizar, pulverização, transporte, então é muita coisa para fazer, muita coisa mesmo. Mas eu fico feliz quando a gente consegue ter um ano que a fazenda tem um faturamento muito bom, como mesmo esse ano, mesmo tendo uma produção tão baixa, mas o faturamento vai ser excelente. Só que isso também, pessoal, é baseado no mercado de commodities. O preço do trigo, assim como o preço do soja, milho, da carne, de tudo que engloba essa cadeia, subiu muito. O preço do trigo também subiu demais. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, no ano de 2020, a gente estava fazendo a venda do bushel de trigo a $5,50 no mercado de hedges, enquanto os outros produtores na volta estavam fazendo a venda do trigo em torno de $4,60, $4,70 o bushel. Aqui a unidade de medida trabalhada é o bushel, que é 27, 28 quilos, e a gente estava fazendo um preço um pouco melhor. Esse ano a gente está negociando acima de $9 o nosso trigo, o que é excelente, pessoal. É uma coisa assim, ó, fazia mais de 15 anos que o preço não estava tão bom assim do trigo. E com esse seguro, nas áreas onde a gente não vai alcançar a produtividade mínima de 30 sacos, por exemplo, se a gente alcançar a produtividade de 20 sacos, nesses 10 sacos de diferença que o seguro vai ter que pagar para nós, a gente vai estar recebendo acima de $11 o bushel da seguradora, porque a gente comprou esse premium, ou seja, esse extra, esse valor acima do valor de mercado. Então isso vai acabar tendo uma entrada de dinheiro muito boa para a fazenda. E ano que vem a gente vai poder de repente focar em fazer alguns investimentos novamente. O ano passado foi um ano que foi atípico. A produção em números não foi ruim, porém a qualidade do grão foi extremamente ruim. A gente teve problema com várias doenças e tudo mais, que foi ocasionado pelo excesso de chuva de granizo, excesso de chuva também, colheita tardia e tudo mais. Então a gente teve uma produção, mas a qualidade não era tão boa assim do trigo. Esse ano a produtividade não é tão alta, mas a qualidade está excelente. Teor de proteínas de 16, acima de 16%, que é ótimo. O peso está muito bom, esse trigo está muito pesado. Aqui a gente não trabalha com pH, a gente trabalha com proteína e peso. Essas são as unidades que a empresa que faz a compra desse produto, ela acaba mensurando a qualidade do trigo pelo teor de proteína e pelo peso. Eu não sei como é que... Eu não entendo muito bem como eles fazem no Brasil, porque eu nunca trabalhei com isso no Brasil, mas aqui eles fazem dessa maneira. Então se alguém puder me explicar, faz favor, aqui embaixo nos comentários, vai lá e senta o dedo no teclado, explica aí pra nós que a gente tem muito para aprender com vocês também. Pessoal, esse foi um vídeo informativo, um vídeo falado, peço desculpas se vocês acharam chato, mas por isso eu tentei postar outras imagens também. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal América Rural, vocês que colaboram com o canal América Rural. Seja membro do canal América Rural, essa é uma excelente forma de ajudar. Muito obrigado ao pessoal do Usadão Máquinas, que está nos ajudando também, que está nos apoiando. Se você tem ideia de trocar de máquina, adquirir uma máquina, pessoal, o Usadão Máquinas tem mais de 3.000 máquinas anunciadas, tem máquina de tudo que é tipo, ano, tem para todos os tamanhos de propriedades, então vai lá. Eu vi que eles venderam case 8230, se eu não me engano, que é a mesma colheitadeira que a gente tinha antes de substituir por essa 8250, então os caras têm de tudo que é máquina. Pessoal, muito obrigado por quem acompanhou esse vídeo do canal América Rural. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, porque a sua dúvida pode ser o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima, valeu!